O podcast Modo Avião inicia agora sua quinta temporada. Depois de mais de 200 episódios, conversando com profissionais de todo o Brasil, nós daremos sequência trazendo mais histórias reais, compartilhando mais referências e inspiração para você, nosso ouvinte, integrante da comunidade do Imob Report. E nesta quinta temporada temos uma grande novidade. Além dos formatos em mesa cast e entrevistas aqui em vídeo como você já está acostumado a ver, nós teremos também episódios novos por dentro da imobiliária. É isso mesmo, nós vamos dentro das empresas visitar, capturar a realidade de cada operação. E para além de falar sobre a empresa, nós vamos mostrar essa empresa, nós vamos mostrar a realidade, vamos mostrar a operação, as pessoas trabalhando, a divisão dos setores. É uma grande novidade que a gente preparou para esse ano e que eu convido a você, ouvinte de tantas temporadas do Modo Avião, a acompanhar também nessa quinta temporada que inicia agora. E o vertical ele vem tomando força por causa dos valores. Para mim, o FUND é a barreira de continuidade. Numa cidade de 130 mil habitantes, 22 pavimentos. Assusta, né? Porque se existe uma cidade no Brasil para se fazer um prédio voltado ao agronegócio, essa cidade é Sorriso. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião e nesta conversa de hoje eu recebo Lucas Beló da Telo Incorporadora de Sorriso, no Mato Grosso, uma empresa que com apenas 2 anos de vida já alcançou protagonismo na sua cidade de atuação, numa fase de mercado de Selic altíssima, 15%, um cenário adverso em que o funding se torna escasso, os compradores e investidores também, muitos deles refluem em função do custo do crédito, e ainda assim a Telo seguiu adiante. Lucas, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Olá, bom dia, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo, né? Então a gente que já escutou alguns episódios aí, já tem uma longa jornada e hoje poder estar partilhando um pouco aí da nossa história, desse desafio que a gente enfrentou e vem enfrentando aí. Maravilha, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse crescimento muito expressivo, né? Em 2 anos, 2 lançamentos já levados a mercado, 2 produtos com sucesso de vendas, posicionamento muito original, história boa para a gente compartilhar. Me conta um pouquinho da tua história, Lucas. Você é um cara novo, né? Um cara que surpreende demais pela base, pelos conceitos, né? Muito consistentes. Me conta um pouco da tua trajetória no mercado imobiliário. Então, Rodrigo, a minha trajetória no mercado começa quando eu trabalhava numa outra empresa, numa consultoria da Cúpula, onde tive o prazer de conhecer o Rodrigo Werneck, que foi fazer um trabalho lá, identificou alguns pontos e falou, eu acho que vocês tinham que colocar o Lucas aqui para tocar a operação, para conhecer. E nesse momento a gente faz uma imersão, faz um banho de mercado imobiliário, visitas em Campinas, Curitiba, Chapecó, Torres. Então eu tive a oportunidade de conhecer bastante esse mercado. E a partir do momento que conheci, no início achava que entendia, né? Mas foi só achava, porque a gente até hoje está aprendendo bastante. E assumi então uma outra incorporadora, comecei a desenvolver alguns projetos. Depois comecei a prestar assessoria para essa mesma empresa, até que chegou o momento que eu saí e decidi montar a Telo, a própria marca, com os próprios valores, a própria forma de trabalho, para poder aproveitar ao máximo todo aquele aprendizado, aquilo que a gente vinha trazendo aí do mercado. E assim a Telo nasce em final de 23 e a gente começa aí a trajetória dos projetos. Você opera com a Telo numa cidade que é um fenômeno, né? Acho que era legal a gente primeiro aqui dar esse contexto de mercado onde a Telo opera. Vocês operam em Sorriso, uma das cidades que mais cresce no Brasil. Uma cidade com 130 mil habitantes, né, aproximadamente, hoje, com base aí em dados do censo, o que em tese não deveria ser ainda uma etapa de verticalização para a cidade.
Mas a realidade é diferente. Com 130 mil habitantes, Sorriso hoje já vive uma fase de verticalização visível, né? Muito intensiva. Me conta um pouco dessa realidade de mercado em que vocês estão. Olha, a gente tem o prazer de ter iniciado em Sorriso, né? Então, nossos 2 projetos hoje, tanto o Primace quanto o Audaz, estão em Sorriso, porque é uma cidade que gosta muito do mercado imobiliário. Uma cidade com indicadores econômicos aí fantásticos, o maior produtor de soja do mundo. Entre a área do município e outras regiões que eles plantam, em torno de 1 milhão de hectares, um número muito expressivo. A terceira economia do estado, mesmo não sendo a terceira maior cidade. Então, por exemplo, Sinop tem mais de 200 mil habitantes, e é a 4ª economia, Sorriso é a 3ª. Então são muitos indicadores positivos. Mas o que mais me chamou a atenção quando conheci Sorriso mais no mercado imobiliário há 5 anos atrás, foi o gosto pelo imobiliário. Imobiliárias com 10, 15, 20 corretores, vários produtos, loteamento, condomínio, verticais. Então Sorriso é uma cidade que gosta muito do mercado imobiliário, muito bairrista, investe aqui e acredita no seu povo. Então acho essa a grande diferença de Sorriso. Uma forte geração de renda e o gosto de investir no mercado imobiliário. E o vertical ele vem tomando força por causa dos valores. Então hoje um terreno de bairro, meio de quadra é comum. R$1.000, 1.100 o metro quadrado. Condomínios a R$2.000 o metro, 1.500. Então a verticalização ela se tornou uma boa opção para morar em pontos estratégicos, bairros mais nobres e ao longo do tempo vem só aumentando. Num outro ponto, quando a gente vai negociar um terreno, R$3.000 o metro, R$4.000 o metro, tem algumas localizações R$5.000 o metro em algumas avenidas, então dificulta muito o acesso do morador individual. Então, ou ele tem que ter um comércio muito grande, ou ele tem que ter uma residência muito grande. E às vezes ele não tem mais essa necessidade. Então, esse boom imobiliário, esse gosto pelo imobiliário valorizou os imóveis e automaticamente fomenta a verticalização, que a gente consegue colocar esse pessoal nessas áreas que sozinho ele não conseguiria. Quem olha de fora pode achar que essa verticalização se dá através de empresas com uma visão limitada, mas engana-se, né? Sorriso hoje já tem prédios, já tem lançamentos que poderiam perfeitamente estar nas ruas de Curitiba, nas ruas de Florianópolis, talvez até de São Paulo, enfim. Uma profissionalização que, como você disse, se observa inclusive nas imobiliárias. Quando você decidiu fazer a Telo, quais foram os cuidados que você observou para que você entrasse de uma forma assertiva no mercado e conseguisse alcançar esse protagonismo? Porque muitas incorporadoras surgem, né, no Brasil, a barreira de entrada é baixa, é o funding, né, de certo modo, e vocês conseguiram. Me fala um pouco sobre esses cuidados na ida ao mercado da incorporadora. Então, quando a Telo nasce, então, a gente sempre gostei muito da educação, treinamento, curso, evento. Teve um certo período ali que não perdia um, né? Então a gente viu que as empresas que davam certo são aquelas que têm um planejamento bem estruturado e têm profissionalismo para seguir esse planejamento. Então quando a gente começa a Telo, uma empresa pequena, a gente não constrói, a gente só incorpora com um projeto, falou, nós não vamos ser nem a maior e nem a melhor. O nosso posicionamento de mercado é ser vista como a mais profissional, uma empresa séria, que sabe o que está fazendo em todas as etapas, em todos os processos. Então, o profissionalismo na Telo é levado muito a sério. Para quê? Para que a gente faça um planejamento, que a gente consiga cumprir aquele planejamento para entregar o empreendimento. Então eu digo que a barreira de entrada na incorporação não chega nem a ser o funding, porque hoje para você fazer uma permuta no terreno, fazer um projeto e começar a vender, quase não se gasta dinheiro. Para mim o funding é a barreira de continuidade no mercado, porque você iniciar, você começar é mais fácil, mas agora você chegar na metade do empreendimento, conseguir dar velocidade na obra, conseguir manter seus compromissos para terminar o seu empreendimento, sem funding, seja ele do seu bolso, que tem que ser um bolso teoricamente fundo, porque os empreendimentos eles são robustos, ou você tem que ter a captação de crédito. Então, a gente sempre utilizou o profissionalismo para que a gente pudesse chegar nessa barreira de permanência e conseguir romper, passar e seguir adiante. Perfeito.
Esse profissionalismo, ele, para mim, ele se torna tangível, por exemplo, nos fornecedores que você buscou. A Telo se cercou de bons fornecedores e me parece que isso deu um caminho muito assertivo, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse mix, né? Desde pesquisa, construtora, escritório de arquitetura, enfim, um mix bem interessante. Como a gente queria ser profissional, então a gente é uma marca nova. Eu hoje estou com 31 anos, mas quando começa a Telo, estava de 27 para 28 anos ali com essa ideia. Então é novo, é recente. Eu não sou formado em engenharia, que também acaba sendo... Curioso, né? Todo mundo fala, incorporador é engenheiro. Não, eu sou formado em contábeis. Então eu tinha que passar muita credibilidade. Mas como que eu passo credibilidade numa pessoa nova, que não é engenheiro, numa empresa nova? Me cercando com grandes empresas que são do mercado. Então a gente trouxe a principal empresa de pesquisa, uma das maiores agências de marketing, um escritório de arquitetura com mais de 100 prédios, uma construtora com mais de 25 anos de mercado. Então a gente decidiu se associar a grandes marcas. Então, que essa educação, esse relacionamento, essa busca ao longo dessa jornada me permitiu conhecer essas empresas e não somente fazer negócios, me relacionar, trocar ideia, debater sobre o mercado, debater sobre o modelo. Então a gente começou bem estruturado. Falou, eu sou novo, eu estou começando, mas dá uma olhada na galera que está comigo aqui, que esses caras são fera. Então a gente fez desde pesquisa de mercado, estruturação do projeto, a gente fez a viabilidade econômica, a gente contratou uma empresa para fazer a validação da nossa viabilidade, montagem de business plan. Por quê? Porque a gente precisava captar os investidores para iniciar o projeto. Então a gente fez o processo todo bem desenhado. Então, pesquisa de mercado, desenvolvimento de produto, business plan, captação de investidor, pré-lançamento, lançamento, etapa de obra. Então a gente conseguiu desenhar cada fase do planejamento, que a gente fala que o manual manda, né? Então na estruturação de um negócio, na montagem de um negócio grande, mas não é tão simples conseguir executar tudo isso. Exige um esforço muito grande. E com essas empresas, o nosso caminho pavimentou mais fácil. Então se deu mais credibilidade ao mercado e também eu já tinha um relacionamento com as imobiliárias locais, já conhecia o pessoal, então já tinha alguns trabalhos prestados, já tinha o respeito dessa galera. E quando eu trago uma marca nova e associo todo esse ecossistema que a Telo tem, a gente conseguiu passar confiança principalmente para o nosso principal parceiro, que são as imobiliárias e os corretores. Aí o trabalho foi acontecendo. Maravilha, profissionalismo muito bem explicado e estruturado, né? Volta na capacidade de execução e aí é um mérito teu, né? Se cercar de boas referências, muitas vezes leva as pessoas à obesidade intelectual, né? As pessoas vão acumulando conhecimento, mas têm dificuldade de colocar isso na prática e o que você coloca aqui é uma materialização muito assertiva que de fato inspira segurança nos teus parceiros. Com base nessa espinha dorsal, você leva a Telo ao mercado com 2 lançamentos nesses primeiros anos de vida. Eu queria que você me contasse um pouco sobre isso, né? Por onde começar? Né? Você provavelmente olhou o mercado, estudou o mercado. O que você enxergou ali de oportunidades? Você foi buscar nichos, né? Você foi buscar recortes bem específicos. Como que foi essa tua leitura de mercado? Então, a gente fez a associação entre o feeling e o sentimento da cidade, que é uma cidade de 130 mil habitantes. A gente já estava atendendo, já tinha rodado um produto aqui. Então a gente já tinha esse sentimento, um contato muito próximo com as imobiliárias, o que está saindo, o que não está saindo, com o estudo de mercado. Então legal, vamos ver se a minha percepção está batendo com o que os indicadores precisam. Porque como a gente está falando de funding, desde quando nasce o primeiro projeto, que é o Primaz, a gente já sabia que a partir do mês 18, naquelas curvas de vendas, a gente ia precisar a captação do funding. E eu sabia que uma pesquisa de mercado bem estruturada, bem alinhada com o produto, de uma incorporadora que está começando, seria muito positivo nessa defesa desse projeto. Então a gente fez a pesquisa, juntamente com esse sentimento, esse cheiro do mercado,
Isso numa cidade Isso, não os dados não entregam tudo, né? acho que não é nem só uma coisa nem outra. Eu acho Perfeito. que o grande segredo é a junção. Então a gente lança o Primaz, uma torre de 22 pavimentos. Numa cidade de 130 mil habitantes, 22 pavimentos. Assusta, né? Não, porque a cidade já tinha alguns projetos de 28, 2 torres de 26. Então a cidade já estava nessa pegada de verticalização. O que assusta um pouco é que a Telo começou com o primeiro projeto com 22, né? Não começou com 4, com 6, com 10. Não, mas a conta fechava com 22, então vamos fazer com 22. E a gente tinha convicção que daria certo. Então lançamos o Primaz, foi um sucesso. Então a gente aí com 6 meses já tinha mais de 70% do empreendimento vendido. Então a gente começa a obra já com uma boa força de venda. Passado um ano e pouco depois a gente já está com 90%, um pouco mais de 90% desse empreendimento e a obra acontecendo. E logo esse sucesso, essa euforia, as oportunidades começaram a aparecer. Aí veio a oportunidade num terreno comercial que um parceiro nosso trouxe de fazer um prédio corporativo, mas só um prédio corporativo a gente não queria fazer. A gente tem esse nicho, escolher produto que não tem na cidade. Por que o Primaz vendeu muito bem? Era um tipo de planta que naquele momento não existia. Se a gente tinha um empreendimento com apartamentos de 2 quartos, com mais de 10 pavimentos, era muito. Então foi um sucesso porque a gente conseguiu colocar plantas que a cidade ainda estava se sentindo carente. E um prédio corporativo na cidade, que é o maior produtor de soja do mundo, que é o maior motor do agronegócio. Por que não fazer um prédio nichado para essa galera? Então, assim, quando a gente começou a desenhar o produto, assim, a gente se apaixonou muito pelo contexto, pela ideia, porque se existe uma cidade no Brasil para se fazer um prédio voltado ao agronegócio, essa cidade é Sorriso. Então, nós temos aqui a John Deere, que é uma das marcas conhecidas aqui da lavoura. A maior concessionária John Deere do mundo é de Sorriso. Então, assim, a gente tem muitos indicadores, tecnologia. Então, vamos juntar as duas coisas, trazer um produto 100% corporativo, que é o primeiro prédio corporativo à venda em Sorriso, vocacionado a uma área que é o grande motor da cidade. Então, a gente lançou final de julho, hoje já estamos aí com quase 50% vendido. A gente já aproveitando a safra, que esse ano também vem muito bem, a gente já acredita que esse ano também a gente consegue resolver as vendas aí dos 2 empreendimentos e ficar um pouco mais tranquilo, né? Legal. Num cenário muito adverso, repito, né, coloquei no início, de Selic alta, crédito escasso, como você encarou o desafio de financiamento de obra? Porque os bancos têm se tornado cada vez mais criteriosos na análise dos projetos e a gente sabe que tem muito projeto mal formulado, muito projeto baseado em premissas que não se sustentam, com viabilidade realmente precária. Como que você conseguiu acessar esse crédito que muitas vezes é restrito demais para jovens incorporadores que estão começando? Então, Rodrigo, assim, até um ponto, durante a minha carreira eu trabalhei quase 5 anos no Sicredi. Então fui gerente de pessoa jurídica de carteira lá. E uma coisa me chamava muita atenção. Quando a gente ia rodar uma operação de crédito, geralmente precisava atualizar o cadastro. Você nunca atualiza, você não fica cuidando. Você só vai dar essa atenção quando você precisa de algo. E para mim era muito evidente as empresas que, quando você mandava o e-mail, solicitava a documentação, ele já te respondia de pronto e num padrão, numa organização. Cara, a chance dessa empresa ter o crédito aprovado era mais de 90%. Diferente daquele que tinha um bom negócio, era até um cara bom, mas cara do céu, para você juntar a documentação, para você conseguir organizar, defender... Os números todos atrapalhados, era muita difícil. Conta que não batia. Exato, então nem o cara sabia direito qual eram os números, daí você tinha que ficar entrevistando ele. Ah, mas esse aqui não bate com aquele de lá. Ah, pois é, mas qual que você precisa? O financeiro comeu bola mesmo. Você pediu, eu preciso da relação de faturamento e tal aqui pra gente rodar a operação. Quanto você quer que eu coloque? Não é assim, né? Não, então não dá, né? Somos da verdade. Então fica difícil. Então assim, ó, isso aí me chamou muita atenção. E quando a gente começa essa construção, esse profissionalismo, cara, eu preciso ser organizado. Eu não posso ser o maluquinho lá que nem sabe o que está acontecendo dentro da empresa dele. Então, como a gente falou atrás, eu precisava captar os investidores. Então a Telo precisava trazer mais gente para dar lastro, para dar segurança. Não somente para o mercado, mas também para os bancos. Então a gente
já tinha uma noção de como é uma avaliação de crédito, quais são os pontos importantes na captação de crédito. Então, ter pessoas junto dentro das SPS que dão essa segurança, além do bom projeto, era extremamente necessário. Então, a gente montou, fez a captação desses investidores e trabalhou internamente sempre com essa organização. A gente vai deixar os documentos sempre prontos. O dia que a gente precisar, porque eu não sei se eu vou vender 10, 20, 50 ou 100%. Você não controla isso. Então, assim, isso é mercado. Então, a gente conseguiu fazer o planejamento, a gente vendeu até acima do planejamento, os que nos deu um fôlego para pegar o crédito um pouco mais tarde, certo? Pagar um pouco menos de juro e ter alívio na última linha da viabilidade. Mas a gente tinha que estar preparado, porque se eu precisasse antes. E até numa conversa, quando a gente fez a aprovação do contrato do Primaço, com o diretor do banco, ele falou, vocês estão de parabéns, muito organizado, o teu administrativo, a documentação sempre certinha. Falou, gostei muito. Falei, olha, Daniel, eu não deixei o documento pronto para vocês. Essas informações que foram para vocês, elas têm que estar no meu dia a dia. É o meu negócio. O banco não pode saber mais do que eu de como que está a minha saúde financeira. Ele falou, muito bom a tua visão, mas ela não é comum. E numa dessas conversas, eu falei, mas quantas operações vocês recebem para avaliação no mês? A gente recebe, em média, 40 operações. Então, assim, um banco grande, atua no Brasil inteiro. Falei, mas quantas vocês aprovam? Em média, 2. Foi um número que me gerou espanto e ao mesmo tempo me gerou alegria, satisfação, porque até compartilhei isso com a equipe, que foi um trabalho muito bem feito. Então, a gente conseguir ser 5% no primeiro projeto, numa marca nova, num cenário com a Selic alta. O que é o problema da Selic? O juro. Quando você coloca o juro na operação, tira a saúde do negócio. E negócio que não está saudável, ninguém vai entrar. Então, essa que é a grande questão. O dinheiro, ele tem muito dinheiro na praça, mas é difícil de acessar, porque os negócios não param de pé. Faltam bons projetos. Dinheiro tem, né? O que falta é bom projeto que pague mais do que a renda fixa vai remunerar o banco, né? Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Lucas, outro ponto super importante, queria te ouvir um pouco sobre a comercialização, né? Você trouxe números muito interessantes, né? Os 2 produtos em obras, mas com lançamentos muito bem sucedidos. Qual foi a estratégia de comercialização da Telo? Então, Rodrigo, como na Telo a gente falou que a gente gosta de ser profissional e trabalhar com aquilo que a gente sabe, a gente ficou somente com a incorporação, que é o desenvolvimento, a administração dos projetos. A parte da comercialização, a gente optou por não vender. Então, a gente já teve algumas experiências, alguns modelos, e eu decidi não ter nenhum corretor interno e se deixar somente as imobiliárias para vender o produto. Então, o nosso gerente comercial é proibido de vender, eu sou proibido de vender, somente as imobiliárias que vendem. Então, assim, o que era um desafio, né? Porque era sempre aquele dilema. As imobiliárias falam que não vendem porque o incorporador vende. E o incorporador fala que vende porque eles vendem só no lançamento e depois somem. Então, assim, eu passei alguns anos indo nos eventos e tal do mercado, e era sempre esse estica e puxa. Falei, mas se alguém não mudar, vai ser sempre isso daí. Falei, bom, vamos correr o risco. A gente tinha um bom relacionamento, já sabíamos os parceiros que poderiam nos atender e fizemos isso aí. Elencamos 3 principais parceiros, cadastramos os demais e deixamos somente eles para vender o nosso produto. Então, eu acho que foi algo muito bem aceito, porque hoje a gente não tem cliente, as imobiliárias têm os clientes. Então, ninguém tem medo de trazer uma proposta, de trazer um cliente, falar de negócio com a gente, porque eu não vou ligar para ele depois, eu não vou ofertar um outro produto. Então, o nosso canal de vendas são somente as imobiliárias. Na minha viabilidade, é o valor da comissão mais o custo do gestor, é aquilo. Então eu não vou colocar 3%, 4% para fazer os negócios por fora, tentar vender sem comissão,
Não, a Telo não trabalha dessa forma, a gente é proibido de vender. O que, de certa forma, é um pouco controverso, né? A gente faz os empreendimentos para venda, mas não vende. Mas eu acho que deu muito certo, por isso que foi um sucesso de venda os 2 empreendimentos. Porque as imobiliárias falaram, beleza, vocês nos deram um voto de confiança e a gente também vai apostar, vamos estar junto com vocês, e hoje a gente vem caminhando. Lógico, a gente abriu para todas as imobiliárias na época, para algumas fez mais sentido, para outras nem tanto, umas têm mais o perfil de público que a gente trabalha, outras nem tanto, mas a gente trabalha com muito respeito no mercado, sabe? Então a gente escolheu valorizar e priorizar as imobiliárias no atendimento, na venda. Perfeito. Ou seja, as imobiliárias que têm profundidade, as imobiliárias que abraçam o produto, as imobiliárias que realmente vestem a camisa e se dedicam, que são o primeiro comprador do produto, essas imobiliárias recebem um tratamento diferente, recebem muitas vezes campanhas, recebem incentivos, recebem inclusive informações privilegiadas, porque estabelece dessa forma, as duas partes estabelecem uma relação de ganha-ganha. Nada mais justo, né? O que eu falo para eles, né? Todo o nosso investimento de marketing é direcionado para eles, certo? Porque se a gente não vende, a gente passa os clientes para eles, a gente está em contato. Por exemplo, o nosso stand de venda, cada imobiliário tem a senha. Então, a gente tem os custos do stand, a gente paga todas as despesas, a estrutura, para eles usarem a hora que bem quiserem. E não à toa, o nosso stand é um dos mais movimentados. A gente passa a tomar um café, passa a fazer uma conversa fiada, traz um negócio. Por quê? Porque a gente estabeleceu essa troca. E é o sonho, né? E é o sonho de todo incorporador é justamente ser, digamos, esse ambiente em que os corretores gostam de estar, né? Com a concorrência aumentando, vários produtos que nem a gente falou no início, é importantíssimo ter esses caras do teu lado. Porque se eles não estão vendendo, não estão falando, não estão ofertando, não vai sair negócio. Então assim a gente consegue ter uma troca mais natural, certo? Com esses principais corretores, essas principais imobiliárias, e as coisas vêm acontecendo meio que natural. Então por quê? Porque a gente tem uma relação muito transparente, muito justa. Então a gente nunca teve problema entre os 2 empreendimentos de comissão, de não pagamento, de briga. Não, a gente é muito claro como funciona, como que a gente paga, e a gente nunca atravessou ninguém. Então, que é o bypass é o maior pesadelo que existe na imobiliária, né? O cara trabalhou, mas fui eu que fiz, esse cara aqui era meu cliente. Não, mas ele virou teu cliente porque eu que falei, eu te defendi, eu que estava lá na festa da comunidade, eu que almoço com o cara. Tá feita então, assim, a confusão. É aquele negócio, né? Então assim a gente prefere não entrar. Fala, não, o cliente é de vocês, o cliente é do mercado e eu quero que vocês ofertem sempre primeiro a minha marca. Esse é o acordo que a gente tem e eu acredito que vem dando super certo. Antes da gente começar a gravação, você estava dando o ok para uma transação de um cliente investidor que havia comprado unidades no Primaz, o primeiro produto, já havia comprado unidades no segundo empreendimento, no Audaz, e estava agora com uma proposta para comprar mais unidades no segundo empreendimento e a corretora desse cliente do lado. Ou seja, já era um cliente da Telo, mas a corretora continuava na transação, continuava sendo um cliente dela também, e ela fazendo esse upsell, né? Por quê? Porque a gente sempre fala, ó, a gente está com a condição, a gente tem a oportunidade, nós estamos com previsão de fazer um lançamento aqui, a gente sempre passa para os corretores. Então, eles já saem na frente. Então, qual que seria a chance de eu ter o contato com esse cliente, falar com ele, vender? Não, a chance é de eu perder o cliente. É muito mais fácil eu passar para quem já fez 4, 5 vendas para eles, fazer 6, 7, 8. Então, a gente não entra no caminho que não é nosso. Então, quando a gente fala o profissionalismo, eu também entendo que a venda seja uma parte. Porque se negligencia muito mas vender é fácil, o valor da comissão é grande. Mas, cara, a dificuldade de você ter a confiança do cliente, de você ter o tempo do cliente e extrair recurso dele num cenário que a gente vive, cara, isso é muito difícil. Então, eu tenho que deixar para quem mais tem facilidade de fazer isso.
Então eu acho que vem dando certo. A corretora é líder de venda no Primas, é líder de venda também no nosso segundo empreendimento, o Audaz, porque ela abraçou, comprou essa ideia. E assim temos vários, tá? Temos vários parceiros aí que abraçam a ideia, que compraram, que vende recorrentemente. Então nós temos vários corretores que venderam mais de uma unidade. Então isso mostra que eles dão valor, eles entendem tudo aquilo que a gente está falando e se sentem prestigiados. Então eu acho que quando a gente prestigia, o negócio acontece. Muitos incorporadores reclamam do tratamento recebido das imobiliárias, que os corretores não os levam a sério, que acabam deixando seus produtos de lado. O fato é que é muito fácil reclamar e culpar as imobiliárias e corretores, mas eu sempre que ouço essas queixas, eu me pergunto, né, e levo essa pergunta ao incorporador. O que você está fazendo para romper esse ciclo? Quais movimentos você está fazendo para conquistar a confiança dos seus parceiros? Para que eles sejam os primeiros clientes do seu produto, da sua incorporadora? E muitas vezes isso pede um primeiro passo. Esse é o primeiro passo que vocês deram aqui e com muito êxito. Muito dessa estratégia, Lucas, eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso muito de perto e já vamos chegar nesse ponto. Surgiu num treinamento da Cúpula, a imersão Gestão de Vendas, Lançamentos da Cúpula de 2024, que você participou em São Paulo, com nomes fabulosos, né? Felipe Melnick, um cara muito marcante, um cara que dá show sempre dentro das nossas imersões. O Orlando da Cirela, um cara também fabuloso. Queria que você me contasse um pouco dessa experiência, né, do quanto isso influenciou e contribuiu para a tua formatação da estratégia comercial. Então, Rodrigo, foi muito importante, então assim, o evento, a gente foi lá em São Paulo, porque a gente viu vários modelos de negócio. Então, desde uma Cirela até... Que tem uma house fortíssima, né? Até o Cristiano da One, imóveis de luxo. Então assim, mas não são mundos que a Telo estava andando, estava percorrendo, ou era a nossa realidade naquele momento. O Melnick com o Melnick Day. Então, o gestão de vendas ele foi muito importante de ver vários modelos, certo? De negócios, cases de sucesso, algumas coisas que também não deram certo. Não foi contado só glórias, né? A gente também, todo mundo sabe que tem os problemas, as dificuldades e como essas dificuldades foram superadas. E o fato de você poder, no outro dia, sentar à mesa com esses caras e falar, assim, assado, o que tu acha aqui? E ter esse debate, uma conversa ali de 45 minutos, 1 hora com cada um, é determinante. Porque se tu faz as perguntas certas, tu tem uma boa resposta e consegue ajudar. E elucidou esse modelo, porque eu estava muito inseguro com esse modelo. Porque, vou apostar todas as minhas fichas no primeiro projeto em terceiros. Não, mas espera lá, vai dar certo. Então a gente conseguiu fazer. Na época ainda a gente fez um modelo diferente um pouquinho, porque essas 3 principais imobiliárias, como eu montei o stand, tinha o plantão, eu não podia deixar o plantão vazio no lançamento. Então essas 3 imobiliárias tinham um corretor exclusivo do Primas. Então que os leads, a roleta circulavam entre esses 3, que era uma equipe house, mas que não era house. Então porque os clientes não eram meus. Era uma house terceirizada, né? Então a gente conseguiu fazer esse híbrido para entender, para ver como é que ia funcionar. As outras imobiliárias tinham todo acesso, a liberdade do plantão da mesma forma, só que eu tinha pessoas específicas para fazer os atendimentos, porque o lançamento sempre traz esse burburinho maior. E o gestão de vendas foi para consolidar, validar. Teve mais um palestrante que falou bastante das etapas, dos dias, das ações. Mas assim, foi muito bom para validar todo esse processo. Foi o Marco da Gra, né? De repente. O Marco foi num outro treinamento que eu fui, sim, certo? Também fala muito sobre dados. Mas ali, então, assim, a gente conseguiu organizar. Então, a gente fez o nosso pré-lançamento no cinema, que é algo que não tinha sido feito na cidade. Conseguimos chamar atenção, organizamos stand, tapume. Conseguimos dar aquele choque para botar o produto no mercado. Que foi muito bem falado, que essas estratégias no evento. Então, acho que foi muito, muito bacana. Já recomendei para alguns parceiros aqui, já teve até gente que foi, porque eu acho que é um direcionamento, você encurta muito o caminho quando você escuta
quem já passou aquele caminho, né? Eu sou muito fã desse modelo de aprendizado. E a nova imersão Cúpula Lançamentos vai acontecer agora em junho, dos dias 15 a 17 de junho em São Paulo, capital. Nós teremos ali 3 dias de mentoria em grupo, imersão presencial e muito networking. É um ambiente riquíssimo de conexão com os mentores, de conexão com líderes de vendas de incorporadoras, houses, né? E também de imobiliárias focadas em lançamentos, um ambiente que vai reunir na mesma sala players, né, de imobiliárias como Urbis, Lopes, incorporadoras como Plaenge, Melnick, MySide, uma plataforma de venda, um marketplace que está voando em lançamentos também pelo Brasil, ou seja, uma multiplicidade de modelos muito bem sucedidos e muito mais. As vagas são limitadas. Fale com a Cúpula para garantir a sua presença nessa próxima edição. E nessa edição de 2024 que o Lucas participou, nós nos conectamos e dali, da imersão, surgiu o pool de investidores da tela. Foi o pontapé. Não foi simplesmente conteúdo. O networking foi muito poderoso a ponto de fechar ali o teu plantel de investidores, do qual, né, o plantel do qual eu tenho a honra, o orgulho de participar. Me conectei, já que conhecia desde 2021, mas ali você estava na boca, né, de levar o produto ao mercado, e eu enxerguei essa oportunidade, esse momento, e fiz questão de entrar por acreditar muito mais do que um modelo de negócio, acreditar na tua pessoa. Então isso é emblemático. O Wilson, né? O Wilson Gonçalves da JBA lá de Curitiba, também um imobiliarista de vanguarda, incorporador serial, né? Vamos assim dizer. O Wilson está em projetos pelo Brasil todo. O Wilson também estava como participante, para a gente ver a densidade, né, dos frequentadores dessa imersão. O Wilson estava ali, também entrou no projeto, agregando demais com o smart money, né? Não é só dinheiro, Exato. É inteligência demais, assim, uma experiência fabulosa. Esse fato ilustra, né, o que é possível acontecer numa imersão como essa. É o relacionamento, né? Então, quando você frequenta bons eventos, você conhece boas pessoas. Nesse evento também estava dividindo mesa comigo o Rodrigo Dimmer, também. Exato. Já passou aqui pelo Modo Avião, líder então, de mercado lá em Torres. Uma empresa que lá atrás eu visitei, me inspirei, pude conhecer. Então, assim, é bacana. Falou, olha, hoje a gente está fazendo um evento junto, sabe? Então, o seu Dimmer, que tem todos os empreendimentos aí, um faturamento fantástico, excelente projetos, está buscando esse conhecimento. O que me faz achar que também não me falta? Então, assim, esses relacionamentos são muito bons. E nesse em específico ficou marcado, né? Então, assim, tive o prazer de conseguir fazer um pitch com vocês após o evento, apresentar, o modelo está pronto, o negócio está fechado. Então, foi um curso que eu posso dizer que se pagou algumas vezes aí. Olha, difícil contar, né? Quantas vezes se pagou. Lucas, olhando para frente, né? Você está num mercado super promissor, uma das regiões que mais cresce, se não a que mais cresce no Brasil. O que você almeja olhando para frente? Qual é o teu projeto de futuro para a tela? Então, Rodrigo, eu sou nascido em Lucas do Rio Verde, né? Então, estou empreendendo em Sorriso. Lá em casa a cobrança é muito grande. Eu tenho 2 filhos pequenos. O pai só constrói em Sorriso. Por que não faz o Primaz aqui? Nós queremos morar no Primaz. São cerca de 80 quilômetros, né? 60 quilômetros ali. Estamos falando de 45 minutos aí. Mas que a gente tem a base administrativa lá. E Sorriso, depois que a gente conhece, a gente se apaixona, os números estão aí. Não tem como. Então o que a gente vê? A gente está se estruturando, está se organizando para crescer com segurança, com solidez, conforme os nossos indicadores permitem. Então hoje a gente está com 2 empreendimentos, já temos o funding contratado do Primaz, assinado, já temos a aprovação do funding do Audaz, que é o 2º projeto. Então quando a gente vai resolvendo, vai organizando os empreendimentos, nos permitem trabalhar novos empreendimentos. Então a gente já tem aquisição da área do 3º projeto que está em desenvolvimento,
fechamos uma parceria aqui em Sorriso com um dos colonizadores aí, urbanizadores pioneiros na cidade, para um 4º, 5º, 6º projeto. Aí eu acredito que essa parceria também seja muito produtiva. Então, em Sorriso, hoje a gente já tem um planejamento aí de no mínimo mais 2 empreendimentos, 3, que já estão entrando na esteira, com áreas fechadas, com compradas, documentos assinados, mas que a gente só vai a mercado quando estiver seguro, os outros empreendimentos bem organizados. Mas, num intervalo aí de 5 a 7 anos, o grande desejo da Telo é estar presente no eixo da 163. Que é a rodovia que parte lá, né, de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, e sobe até a Alta Floresta, um eixo de produção agrícola intensiva, mas que tem uma partezinha da BR-163 que é especial, né? Nós temos um nichozinho ali que vai de Mutum a Sinop, então onde a gente tem Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, numa média aí de 60 a 70 quilômetros uma da outra, 4 cidades assim fantásticas, com desenvolvimento, com a história muito parecida, mas cada um com sua particularidade. Então o planejamento da Telo é estar presente nessas 4 cidades, é incorporar nesses 4 municípios. A gente entende que se a gente conseguir estar presente nesses 4 lugares, que nos últimos 20 anos mais que dobraram, quase triplicaram sua população, todas com a projeção de crescimento de nos próximos 10 anos dobrar. Então assim, isso é muito comum você escutar em todas as cidades. Sorriso daqui 10 anos está com 300 mil habitantes, Sinop está com mais de 500, Lucas está com mais de 200, Mutum também vai estar perto dos 200. Cara, então se tem muita oportunidade. Quando há crescimento, Mato Grosso foi o segundo ou terceiro estado com maior migração. Então a gente tem muito mais gente vindo, a balança nossa é positiva. Muito se fala de Santa Catarina, né? Mas depois de Santa Catarina, Mato Grosso vem na sequência com números incríveis, né? E nós temos, para mim, uma vantagem. Não tem a praia, né? Mas tem uma vantagem. Nós temos uma vantagem que a gente não tem 4 milhões de habitantes no estado. Cara, é um estado riquíssimo, com a infraestrutura vem crescendo muito, a duplicação de todo esse trecho da 163 aí, tão esperada, está acontecendo, saiu do papel. Acredito que esse ano, até metade do ano que vem, já esteja 100% pronto, o que vai dar um boom, um desenvolvimento econômico ainda maior para as cidades. Então, o planejamento da Telo é estar onde a gente nasceu, onde a gente se criou e onde a gente vê o negócio acontecer. Então, mas você não tem vontade de construir em tal lugar? Não, gente. Eu não estou conseguindo construir nem nos meus vizinhos. Imagina fora. Tá ouvindo cobrança do filho dentro de casa, né? Exato. Por que não lança em Lucas do Rio Verde? Então assim, mas na hora certa a gente vai lançar. A gente tem vontade de estar no planejamento, mas é aquilo. Então se a gente quer ser profissional, se a gente quer trabalhar certo, quer ser visto com segurança, eu também não posso sair empilhando prédio. Porque se eu não tiver bolso para isso aí, eu vou ter problema. Então a gente tem esse planejamento de seguir avançando. Vejo com muito potencial da gente estar nas 4 cidades, até por uma questão logística. Para quem já faz essa BR a vida inteira, com todas as dificuldades que tinha, a partir da duplicação, aí vai ser super tranquilo. E eu imagino que um dos teus grandes desafios aí nesses próximos anos vai ser dizer muitos nãos, né? Porque numa terra de tantas oportunidades, muita coisa deve chegar e aí o exercício é não querer abraçar o mundo, ter que dizer muito não, né? Um desafio é dizer não, isso a gente já desde o início sabia. Então, o sonho de todo mundo é ver um prédio no terreno dele, né? Mas parece que é simples, não, vou lá, permuto o terreno, o cara constrói, eu pego, tá tudo certo. Mas a gente tem que escolher as boas oportunidades, o que realmente está no nosso métier, aquilo que a gente sabe fazer. E nem eu sempre falo pro pessoal, cara, o segmento econômico nas nossas cidades é um troço absurdo. Não à toa, Pacaembu lançou em Lucas, em 8 meses eles tinham vendido 2.000 casas. Uma imobiliária em Lucas do Rio Verde vendeu mais de 800 casas. Foi o imobiliário que mais vendeu Pacaembu no semestre. No Brasil. No Brasil. Então assim, mas cara, o segmento econômico não dá para mim. O meu modelo de negócio não encaixa. E cada pouco vem, não, a área que vale, legal, mas eu não sei fazer. Então a gente passa para um parceiro, vai para fora. Então o segredo é entender aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei.
Então, o que eu não sei fazer e eu consigo contratar é uma coisa, que é a consultora, é a agência de marketing, é a parceria com as imobiliárias. Outra coisa é um segmento que eu não entendo. Então, loteamento, a gente nunca trabalhou com loteamento, porque não é o nosso segmento. Um negócio menor, uma coisa ali, ok. Mas um loteamento de 50, 60 hectares, cara, eu não tenho nem a base de dados, eu não sei nem quais são os bons indicadores de um loteamento. A gente sabe fazer o estudo, mas não tem de perto a expertise que a gente tem no vertical, no médio alto, no alto padrão. Isso a gente sabe fazer a leitura, isso eu consigo olhar uma viabilidade e saber o que é bom e o que é ruim. Então o segredo é só fazer aquilo que a gente é bom. Então tem que dizer não, embora é um mar de oportunidades. Maravilha, maravilha. Lucas, meus parabéns pelo que você está construindo. Faço aqui um depoimento do quanto é inspirador ouvir as tuas palavras. Um cara jovem, 31 anos, uma empresa jovem, perseverando num cenário extremamente adverso. O Modo Avião cresce demais, trazendo histórias assim que certamente vão inspirar a nossa audiência. Uma audiência em que você é ouvinte cativo. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma aí com os episódios ao longo desses anos de podcast. Não, assim, ó, eu que quero agradecer, né? Também faço aí um agradecimento ao Wilson, a você, por acreditarem também em todo esse processo, nesse planejamento. Então a Telo vem dando certo porque está cercado de várias pessoas que acreditam e comungam desses valores. Então eu sempre falo, você tem que andar com aqueles que são pares teu, e se você começar a trazer pessoas ruins, você vai se tornar um ruim. Então eu tenho a grata felicidade de ter dois sócios, dois parceiros que não somente são investidores, mas se preocupam com o negócio, participam do negócio e fazem ele crescer. Então é muito bom. E agora temos mais um episódio para poder assistir, né? Assim como foi os outros. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha, sucesso, Lucas. Valeu, pessoal, até a próxima. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado. Com roteiro de Ângela Matos. Produção, Isabelle Saldanha e Ângela Matos. Coordenação de produção, Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts.